Paixão, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos para a quinta parte do período intertestamentário. Nesta quinta parte, nós vamos ver as instituições que existiam no tempo de Jesus. Talvez a instituição mais importante que existia no tempo de Jesus fosse o templo. O templo que existia na época de Jesus foi o templo feito por Herodes o Grande. Ele começou em 19 a.C. e o templo, na verdade, ele ficou pronto, ele ficou concluído em 64 depois de Cristo. Era uma das 7 maravilhas do mundo. Absolutamente maravilhoso era o templo de Herodes. Esse templo foi o templo que Jesus frequentou, foi o templo que Jesus e os apóstolos conversaram a respeito das pedras, a respeito da construção, enfim. A conclusão foi feita em 64 depois de Cristo. Ele foi completado mesmo em 64 depois de Cristo, mas ele não durou muito tempo. Em 70 depois de Cristo, o general Tito, dominando a região, tentando fazer mais um abafamento de uma revolta que aconteceu naquela região por esse tempo, ele botou fogo em tudo, ele queimou absolutamente tudo, ele foi destruído e nunca mais foi reerguido. Tá? Esse é o templo que não existe mais. Não existe mais. O primeiro templo foi destruído em 587 pelos babilônicos, quando eles levaram o pessoal de Jerusalém, o povo de Jerusalém, para a Babilônia. Ele foi reconstruído em 515 por Zorobabel, né? Vocês lembram? Lá está escrito isso no livro de Esdras, no livro de Neemias. Então ele foi reerguido nesta época e para depois desaparecer. Amados, aqui algumas coisas importantes para nós observarmos. O templo ele era constituído de algumas partes. O amado vai ver que existem algumas estruturas aqui por fora. Nestes locais aqui é que havia todo o comércio, a venda, tudo que se fazia, existia um comércio ali, né? Inclusive alguns mestres, eles davam aula, eles explicavam nesses locais aqui, tá? Em toda a volta do templo. Foi aqui que provavelmente Jesus foi encontrado lecionando, foi encontrado dando explicações, explicando a Bíblia que eu digo a Torá, o Velho Testamento, né? Uma outra coisa interessante que você está vendo aqui, existia uma barreirazinha bem pequenininha. Esta barreira ela servia para separar os gentios dos judeus. Só os judeus poderiam passar para cá. Era território santo. Tá? E aqui dentro haviam separações, homens, mulheres, sacerdotes, sumo sacerdote. Então havia toda uma organização, planejamento de utilização. Uma outra situação importante que nós já citamos lá atrás eram as sinagogas. As sinagogas eram montadas, elas eram constituídas onde houvessem pelo menos 10 homens. Então, em qualquer cidade que houvesse pelo menos 10 homens, eles faziam uma sinagoga. E eram nesses lugares que os missionários, que os apóstolos iam pregar sobre Jesus. Este local ele servia um local de culto e de estudo da lei, não se sacrificava aqui. O único local onde era feito o sacrifício era no templo em Jerusalém. Quando o templo foi destruído, isso não se fez mais. Durante a semana, ele funcionava como uma escola, era um centro comunitário, e era onde o governo local se reunia.
né? Depois de Esdras, depois do cativeiro babilônico, quando o pessoal voltou para Jerusalém, em outras regiões, em outras localidades, eles davam muito ensino, eles davam muita importância para o ensino da palavra, porque eles perceberam que eles caíram, que houve toda aquela situação de cativeiro, exatamente porque eles negligenciavam a palavra. Os escribas eram essas pessoas que ficavam nas sinagogas, que ficavam no templo e que eram guardiões das leis e das tradições. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Uma outra situação que existia era o sinédrio. O sinédrio, a expressão sinédrio pode ser traduzida como assembleia. Então, sinédrio que significava assembleia. Era uma assembleia que foi inventada, que foi desenvolvida durante a dominação romana. Isso não existia antes. Então ele passou a existir quando do governo do domínio romano sobre os judeus. Ela era composta de ancião. Todos os anciões, todas as pessoas de maior idade que tinham mais sabedoria, elas formavam o sinédrio e era formada, na verdade, das pessoas de uma classe mais dominante. Dizem que em alguns sinédrios podia ter 20 ou 23 juízes, se houve algumas coisas a respeito de alguns sinédrios compostos por 3 juízes. Mas, de qualquer forma, 23 é um número razoável de citações em relação a juízes que eram colocados, que eram tidos nesse sinédrio. E eles tinham uma função legislativa, jurisdicional. O que quer dizer isso? Fazer leis, fazer regras, julgar. Então, tanto fazer regras, como se eles fossem deputados, como se eles fossem vereadores, então eles tinham uma função legislativa, e jurisdicional, como se eles fossem juízes mesmo. Então, eles julgavam as coisas. E eles tinham uma importância política, religiosa e também educacional. O Sinédrio de Jerusalém era o que a gente podia chamar de Suprema Corte, Supremo Tribunal, né, de um país. No caso de Jerusalém, era o Sinédrio de Jerusalém. Eles contavam, na época de Jesus, com 71 membros, 71 pessoas que faziam o julgamento. Jesus esteve perante o Sinédrio, muitos apóstolos estiveram perante o Sinédrio. Aqui nós temos uma representação. Imagina-se que o Sinédrio fosse desta maneira. O presidente, que era o sumo sacerdote, né, o acusado, que se defendia, existiam 2 oficiais, e ele se defendia perante os membros, que eram então os juízes. Junto com essas instituições, existiam alguns partidos ou movimentos. Existiam os fariseus, Jesus falava muito dos fariseus, eles originaram em 160, 143 mais ou menos, antes de Cristo, e eles estavam lutando pela liberdade religiosa, mais ou menos pela época da revolução, da revolta dos macabeus. Fariseu quer dizer separado, e existiam alguns segmentos, existiam os escribas, e existiam os da classe média. Os da classe média eram compostos por negociantes, por comerciantes. Então, portanto, eram pessoas que se davam muito bem com a população, com o povo, tá? E eles tratavam absolutamente da lei. Eles tinham toda a autoridade da Torá, da lei oral, eles acreditavam na autoridade da lei escrita, do Pentateuco e da lei oral. Eles eram mais liberais do que os outros segmentos. Eles eram muito rígidos no seguir as leis, eles eram extremamente rígidos em seguir, em observar as leis. Eles acreditavam em anjos e demônios, eles acreditavam em missionários que fossem falar sobre a fé judaica e que fossem
pregar a respeito da lei. Eles acreditavam na responsabilidade dos atos que as pessoas praticavam, portanto, elas eram responsáveis, elas tinham que pagar por aquilo que elas faziam de errado. Não havia muita desculpa, por causa disso, daquilo. Não, a pessoa respondia pelos atos dela. Ficava a seu cargo toda a tradição oral. Foi na época de Jesus, dos fariseus, que aparecem os principais doutrinadores, mestres, ensinadores da lei. Eles ensinavam a lei, eles observavam absolutamente a lei, eles eram legalistas, era a letra da lei, e era com isso que Jesus às vezes entrava em conflito com eles. A discussão de Jesus era exatamente esse legalismo frio, ele não observava as pessoas, ele não observava o sentido da lei, mas o que a lei dizia pura e simplesmente. Eles controlavam as sinagogas, eram tidos como autoridades, o povo acreditava na autoridade deles, eles eram absolutamente éticos, autossuficientes, e isso dava uma certa arrogância para eles. Eles acreditavam que eram puros e que as outras pessoas eram impuras, não tinham tanta importância porque eles eram separados, eles eram puros. Um outro movimento, o movimento dos saduceus, eles aparecem em 200 a.C., portanto aparecem antes do que os fariseus, e depois da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, eles desaparecem. Saduceu pode significar ou juiz ou fiscal, a palavra pode significar isso, o justo, mas talvez o que mais tenha sentido são o nome de Zadok, ou seja, os descendentes de Zadok, os saduqueus, e depois saduceus, que era um sacerdote da época de Davi. Eles eram formados pelos aristocratas, ou seja, a parte mais rica da sociedade, e eram muitos os descendentes dos asmoneus. Lembram lá da rebelião dos macabeus, daquela dinastia toda, daquele pessoal todo. Eles só acreditavam no Torá, eles não acreditavam na lei falada, na lei oral, só na escrita. Eles interpretavam a lei literalmente, então não havia uma interpretação conforme, não, era o que estava escrito na lei. Eles eram extremamente conservadores. A liberdade do homem estava no seguir a Deus. Eles negavam qualquer tipo de providência divina. Eles não entendiam a questão da providência divina, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não aceitavam a recompensa, a punição depois da morte. Então, os cristãos, eles têm uma filosofia, uma construção muito mais parecida com os fariseus do que com os saduceus. A atividade deles era de templo, eles eram sacerdotes, eles eram muito políticos, muito politizados, eles faziam muito conchavos, muitos conluios, eles controlavam o sinédrio era de controle deles, portanto o julgamento era por conta deles, e eles apoiavam muito o poder, eles faziam muito conchavo, né? Eles eram simpáticos ao movimento que a Grécia deu, que era aquele helenismo, falar grego, cultura grega, etc. Então eles eram muito, muito afeitos a isso. O zelote também era uma categoria bastante conhecida na época. Ninguém sabe qual foi a origem, ninguém sabe se eles surgiram na época de Herodes o Grande, ninguém sabe se foi depois, na revolta contra Roma, ou se foi muito antes, na revolta dos Macabeus. O que se sabe é que eles desapareceram depois do templo destruído, 70 depois de Cristo, eles desapareceram.
como os saduceus também desapareceram depois disso. Zelotes, o nome é zelo, cuidado, extremamente cuidado. Eles eram extremistas, não havia moleza para eles, eles levavam ao pé da letra o que eles acreditavam. Eles tinham uma crença muito parecida com o dos fariseus, só que eles entendiam que o governo dos homens só podia ser feito por Deus. Eles não aceitavam nenhum governo humano, tinha que ser o governo de Deus. E eles eram absolutamente fanáticos na fé, na lei. Eles se opunham a Roma, eles não gostavam de impostos, eles eram contra impostos, eles eram contrários aos gregos, ao helenismo, eles usavam inclusive práticas terroristas, eles eram militares, os zelotes eram militares, era a facção militar da sociedade. E finalmente os essênios. Os essênios a gente gostaria de citar porque eles constituíram uma comunidade muito famosa, a comunidade de Qumran, onde eles faziam traduções, eles faziam cópias da lei, e esses manuscritos ficaram conhecidos como os manuscritos de Qumran, né? Ou também chamados de manuscritos do Mar Morto. Então ele é muito famoso, muito conhecido. Imagina-se que eles apareceram mais ou menos na época em que todos eles surgiram, né? Em 168, mais ou menos nessa época antes de Cristo, e eles também desapareceram em 70. Isso significa dizer o seguinte, meu amado, que de todos esses movimentos, só os fariseus continuaram, todos os outros desapareceram em 70 depois de Cristo. O sentido da palavra essênio, a gente não sabe qual é o sentido, qual é a tradução da palavra. Eles faziam pequenos povoados, o povoado mais famoso é o de Qumran. Eles eram monges, eles faziam um voto de celibato, mas havia permissão para casar no sentido de apenas procriar, de ter filhos para continuar o movimento. Eles seguiam a lei de forma muito mais rígida, eles não aceitavam o culto e os sacrifícios no templo, porque eles achavam que o templo estava corrompido, eles não aceitavam isso, e eles tinham uma visão mais apocalíptica do mundo. Né? O que eles faziam? Eles faziam cópias, manuscritos, que até hoje ficaram para nós os manuscritos do Mar Morto. Eles eram muito virtuosos, disciplinados, justos, eles cultuavam diariamente e eles tinham regras rígidas, principalmente para o sábado. Amém, amados? Bons estudos.